aí, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito bem-vindo 2026, né? Estamos começando mais um ano e eu só tenho a agradecer por ter você aqui comigo nesse canal. E hoje eu trouxe para vocês eu quero fazer com vocês um vídeo que vocês vêm me pedindo há muito tempo, certo? Que é contando das manifestações e conquistas que eu já tive com a lei da atração e a neurociência, né? Eu ia fazer uma live surpresa com vocês, mas manhã não é muito boa com esse trem de YouTube ainda. Eu vi que precisa fazer umas configurações. Não sei se meu computador vai ter condições de fazer live ainda, porque eu falo que ele não tem memória, ele tem uma vaga lembrança. Então, tadinho, eu tenho medo de sobrecarregar ele ficar meio tantão. Mas tem umas configurações para fazer primeiro, por isso não vai dar para fazer a live hoje. Mas eu resolvi fazer esse vídeo que vocês vêm me pedindo há muito tempo, não é? Então, para você que está chegando aqui agora, meu nome é Nara Figueiredo, esse é o Diário de Lei da Atração. E esse canal eu criei para que você venha junto comigo e a gente possa manifestar a vida que a gente tanto deseja, né? Aqui eu trago técnicas, relatos e tudo que pode ajudar, né? Nos ajudar nesse caminho. E para começar, não é? Eu quero saber como é que foi a virada de vocês, a virada de ano, como é que foram de festas. Eu tive um pequeno probleminha de saúde, mais ou menos no dia 29, 30, acho que foi dia 30. E comecei a sentir, eu já vinha sentindo umas palpitações assim no peito, e minha família toda veio com defeito de fábrica no coração, não é? Todo mundo é cardíaco e tal. E eu fiquei com medo, apesar de nunca ter tido nada, né? Eu senti uma queimação, um negócio esquisito. E eu precisei ir para o hospital, e aí eu fiz vários exames, e aí deu uma coisinha pequena, alteraçãozinha de nada. Mas era mais uma coisa de estresse mesmo, né? Eu venho trabalhando muito, muito, muito. E o médico perguntou se eu era estressada e eu falei, doutor, eu tenho uma filha de 6 anos. Ele fez, você é estressada. Pois trate de se acalmar um pouco, porque você precisa tirar um descanso, né? E aí eu tirei uns dias para poder dar uma relaxada, dar uma descansada, mas estou aqui de volta. Comecei o meu planejamento para 2026 meio tarde, mas já tô começando aqui. Peguei esse caderninho que eu já utilizava e eu já tô montando um planejamento e depois eu vou passar para vocês o que é que eu tô fazendo. Porque antes de começar as coisas que eu manifestei, eu quero conversar com vocês o seguinte, né? E eu vou trazer isso em um outro vídeo de uma forma mais específica. Uma das grandes dificuldades que eu particularmente eu tenho, não sei vocês, mas comigo eu tenho muita dificuldade até por conta do meu TDAH, que inclusive hoje ele tá atacado, entendeu? Então eu vou me policiar aqui para não sair tanto do assunto, tá, gente? Então, se eu sair do assunto, vocês me perdoem, realmente é uma questão do meu TDAH, isso não é frescura. Eu sou diagnosticada, eu realmente tenho, entendeu? Isso é algo que eu lido desde da minha adolescência. E é muito difícil. Da adolescência não, desde que eu era criança, né? Mas, enfim, vamos voltar. E aí o que acontece? Todo começo do ano, né? Eu tento fazer um planejamento, eu procuro fazer um planejamento para mim, para eu ter uma ideia, né? De como é que eu vou levar aquele ano, né? A cada ano eu venho evoluindo bastante. Por quê? Eu não consigo fazer um planejamento bacana, não é? Eu me distraio, eu não consigo, e isso sempre foi uma coisa minha, eu nunca consegui fazer planos para mim para longo prazo, entendeu? E eu venho trabalhando a minha mente, né? Eu venho lendo, estudando, venho trabalhando minha cabeça para conseguir fazer, realizar determinadas coisas, né? Fazer um planejamento, conseguir utilizar a agenda. Agenda para mim é terrível, então eu faço minhas listinhas em um caderno, para mim é mais prático.
Mas tem coisas que eu acabo tendo muita dificuldade, não é? Direcionamento, constância. E isso é uma coisa que atrapalha muito, principalmente quando a gente quer manifestar algo, não é? Porque é preciso ter constância daquilo que a gente quer realizar, na verdade, né? É preciso você ter uma certa disciplina, não é? Você ter um controle das suas coisas. E eu sou uma pessoa que tudo meu é muito solto. E agora, né, de uns 2 anos pra cá, que eu venho conseguindo meio que pegar essas pontinhas que estão soltas, né, e começar a amarrar para poder desenvolver aquilo que eu quero, né, o tipo de pessoa que eu venho trabalhando para ser, posso falar assim, né. Mas nessa coisa de me policiar e de me autoconhecer, trabalhar o meu autoconhecimento, que isso é algo extremamente importante. Principalmente se você é uma pessoa, por exemplo, neuroatípica, né? O meu TDAH me atrapalha em muita coisa, me atrapalhou em muita coisa na minha vida. Então, isso é algo que eu venho lutando e tentando melhorar até para não ficar dependente de medicamentos, entendeu? Então, por exemplo, eu conheci a lei da atração, eu era adolescente, o famoso livro Segredo que todos conheceram, e eu achei maravilhoso. Eu sempre gostei muito de livros, né, que são chamados de autoajuda, mas eu achava aquilo, eu sempre gostei muito de ler, né? E esses livros eu sempre achei que me ajudava muito, mesmo eu não tinha a mínima noção do que era TDAH, do que eram essas coisas, mas eles sempre me ajudaram muito, né? Tem um autor famoso, que, se eu não me engano, o nome do livro é O Sucesso é Ser Feliz. Eu acho que ele é um japonês. Gente, eu sou péssima com nomes, tá? Perdoe. Eu vou estar sempre esquecendo nomes de autores aqui. Então, eu preciso sempre do computador para me auxiliar. E aí, na casa da minha mãe, tem esse livro do Roberto Chiniachiki. Gente, é por isso que eu não lembro o nome desse homem. É um trem difícil desse. Do Roberto Chiniachiki. Sucesso e Ser Feliz. E esse livro, ele me ajudou muito, sabe? Quando eu era adolescente e quando eu fui ficando mais velha. Esse me ajudou muito. Minutos de Sabedoria também. Era um livro que me orientava muito. Eu sempre gostei muito de ler sobre astrologia, sobre coisas que estão relacionadas à energia. Isso eu fui aprendendo, né, sobre autoconhecimento. Quando veio o livro do Segredo, eu achei um livro muito bom. Inclusive, eu ainda tenho aqui esse livro. Vou até pegar aqui para vocês. Voltei, nem tá lá em manhã. Eu não, acabei não trazendo ele. Tem muito livro na minha mãe, gente. Mas tem aqui a Lei da Atração, o segredo colocado em prática, que é muito bom também, gente. É tipo um resumo. E aí, o que é que acontece? Eu fui ler o segredo, achei muito bom. Chega um momento que ele fica cansativo, né? Porque parece muito repetitivo, mas eu fui absorvendo aquilo, né? De você conseguir criar aquilo que você deseja, né? Criar a sua própria realidade. Isso era uma coisa que e é engraçado que era muito natural, sempre foi muito natural comigo, né? Eu já tinha esse negócio de imaginar, de sentir. E, por exemplo, eu criança, meu pai ele é artista plástico, né? E ele tinha um ateliê na casa dele, eu ia para casa dele e eu ficava lá no ateliê vendo aqueles livros de arte do Renascimento, que eu sou apaixonada. E tinha aquelas pinturas, sabe? Aquelas pinturas do Michelangelo, as esculturas do Michelangelo, as pinturas do Leonardo,
do Rafael, do Botticelli, e eu ficava viajando naquilo, e eu comecei a ter a criar em mim uma paixão muito grande por Florença e pela Itália. E na casa da minha avó tinha uma Bíblia gigante, tem até hoje, que tem umas imagens, né, de várias igrejas, tem do das igrejas de Ouro Preto, esculturas do Aleijadinho, mas tem muita escultura e muitas imagens do Vaticano. E eu ficava imaginando assim, eu viajava vendo aquela Bíblia com aquelas esculturas lindíssimas, aquelas imagens maravilhosas. E eu já me imaginava ali. E eu comecei a criar uma identidade, ter uma relação muito forte com a Itália e com Florença, né? Principalmente Florença. E eu me imaginava ali dentro. Eu me imaginava dentro da Basílica de São Pedro no Vaticano, entendeu? Vendo aquelas esculturas imensas, enormes, e eu via a imagem da Pietà do Michelangelo, que é a Nossa Senhora com Cristo deitado, né? Gente, isso eu com 13 anos, 14 anos. E eu ficava assim, muito tempo, sabe? Só analisando cada detalhe daquela escultura do Michelangelo, né? E eu me colocava ali. É tanto que é engraçado, eu até falava quando era adolescente, criança, que eu ia ser arqueóloga, que eu gostava muito dessa coisa de história, né? E eu ficava viajando muito naquelas esculturas, e a Pietà principalmente, e o Davi de Michelangelo eram duas esculturas que sempre me fascinaram, não? São duas esculturas que sempre me deixaram assim hipnotizadas, eu posso falar assim. E eu viajava naquela escultura, eu me sentia tocando, sabe? Mesmo sabendo que não pode, não é? E na época acho que até podia, mas teve um acidente na Basílica e eles colocaram redomas de vidro na Pietà, né? Mas eu viajava naquela escultura, não é? Porque parece que corre sangue nas veias. E é uma coisa impressionante. Eu fui estudar a história do Michelangelo Buonarroti e depois eu fui estudar mais sobre Renascimento. E cada vez que eu viajava ali, entrava naquele mundo do Renascimento, artístico, né, cultural, eu entrava mais em Florença. E eu via imagens nos livros, né, de Florença, das galerias e tal, e eu ficava, gente, que coisa maravilhosa. E eu sempre tive essa coisa por Florença, né? Foi ficando cada vez mais forte. E eu me via lá. Eu sentia como se eu estivesse lá, não é? E aí, uma outra coisa, o tempo foi passando, eu fui ficando mais velha e tudo, e fui começando a ter aquele desejo de morar fora, né? E eu falava para todo mundo, eu vou morar fora, eu vou morar no exterior. Eu nunca especifiquei que eu ia morar na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá, não. Eu falava, eu vou morar fora. E o povo zoava da minha cara, você tá de zoeira, você é doida. Meu irmão fazia, mãe, interna essa menina, ela tá ficando maluca. E porque era uma realidade muito distante da nossa, né? O pessoal não falava isso por maldade, é porque era uma realidade completamente diferente, entendeu? Nós não tínhamos dinheiro para isso, a gente não tinha dinheiro para pegar um ônibus. Quantas e quantas vezes eu criança, minha mãe me levou, eu tinha muita crise de asma, né? Minha mãe me levava, a gente ia andando para o hospital, andando devagarzinho, porque eu ou pagava, ou ela pagava uma água de coco para mim lá, porque eu ia ter fome, que demorava o atendimento, ou ela pagava uma água de coco para mim lá, ou ela pegava um ônibus, entendeu? Então eu lembro da gente indo andando, sabe, para o hospital, e devagarzinho para não me cansar tanto. Era uma realidade difícil, né? E, e assim, era essa coisa de morar fora, isso era, não tinha, sabe? Eu lembro que a gente nunca imaginou na vida que fosse ter condições de ter um cartão de crédito.
E aí, e depois não, a minha mãe começou a trabalhar no emprego muito melhor, ganhando melhor, tudo, mas a gente sempre teve uma realidade difícil, né? A gente tinha tudo, eu sempre estudei na escola particular, eu fazia aula de violino, de balé, eu fazia natação, meus irmãos também. Mas aquilo tudo que a gente tinha era porque a minha mãe, ela se desdobrava em mil para poder a gente ter isso, né? Meu pai era separado, não ajudava a gente financeiramente, mas estava sempre levando para os cantos. Mas enfim, sem querer fugir tanto, né? Essa coisa de querer morar fora do Brasil, era uma realidade que na época era realmente uma viagem, né? Mas eu tinha essa certeza. E aí eu fiz a faculdade e tudo, mas sempre com aquilo na cabeça. E quando estava perto de acabar a faculdade, eu comecei a pesquisar uma universidade em São Paulo para poder fazer uma pós-graduação. Na época, eu ia fazer uma pós-graduação em artes, design gráfico, né? Se não me engano, foi design gráfico. E aí eu fui, pesquisei e organizei tudo, mas tipo, mesmo eu não tinha dinheiro. Eu não tinha assim, tinha dinheiro porque eu já fazia estágio, já tinha guardado, né, um trocado, mas nunca ia conseguir me sustentar, né, em São Paulo. E eu lembro que as coisas foram acontecendo, sabe? Minha mãe concordou, sabia que era loucura minha, achava que eu não ia é, é, botar essa loucura adiante, né? Mas acabou que, acabou a faculdade, eu fui para São Paulo, né? Eu ia em dezembro, mas acabei trazendo mais para junho, porque na época, para você ver como tudo vai acontecendo, né? O universo, eu queria sair de João Pessoa. Eu botei na minha cabeça, eu vou sair de João Pessoa. Terminar a faculdade, eu vou sair de João Pessoa. E eu tinha isso na cabeça. E eu queria morar no exterior. E eu falava, não, eu vou sair de João Pessoa, eu vou para São Paulo, faço uma grana lá, faço minha pós e de lá eu vou embora para o exterior. Para onde eu não sei. Mas eu tinha traçado isso para mim. E eu falava para todo mundo, eu vou fazer isso. E o povo, meu, tá doida, né? E aí, e as coisas foram acontecendo. O meu ex-marido, que era muito amigo meu na época, amigo de infância, já morava nos Estados Unidos, ele voltou para o Brasil e conseguiu um estágio em São Paulo. E aí ele entrou em contato comigo e ele comentou: "Ah, eu tô indo para vou passar em João Pessoa e depois eu vou para São Paulo". Eu fiz: "Eu tô indo para São Paulo também, só que em dezembro". E nessa, ele fez: "Ah, vamos junto, né? Nós éramos amigos, não tinha nada. Vamos junto então". E aí acabou que, terminei a faculdade, eu falei, mãe, tô indo. Organizei tudo lá, questão de onde que eu ia estudar, não é? E fui, sabe? Foi um negócio assim, a gente arrumou o carro e foi embora de carro. E lá em São Paulo foi um choque para mim, né? Mas ali eu manifestei o primeiro objetivo que eu tinha, de ir embora de João Pessoa. Mas ainda tinha na cabeça algo maior que era morar no exterior. E aí eu tava nessa coisa de sair de João Pessoa, eu fui, comecei a fazer. A gente foi sem ter endereço para ficar, tinha o endereço que uma amiga da amiga que tinha morado em uma pensão em Vila Mariana e era perto da faculdade que eu ia fazer e era perto do estágio, quer dizer, o estágio dele era no Morumbi, mas tipo dava para ir tranquilo, entendeu? Não era tão complicado. E, e eu lembro que era uma amiga da amiga que tinha o endereço de um pensionato, sabe? E acabou que a gente não conhecia São Paulo, acho que ele tinha ido uma vez, eu nunca tinha ido para São Paulo. E aí nessa acabou que, entra aqui, sai ali, não sei o quê. A gente dormiu a primeira noite em uma pousada, porque não, a gente chegou muito tarde em São Paulo, era noite já.
Meu, no outro dia, a gente, sem saber onde tá, não tinha GPS na época, gente, era Google Maps. E simplesmente a rua da pousada que a gente tinha ficado lá, tinha dormido, era a rua desse pensionato. Olha que loucura! São Paulo é imenso. Não tinha GPS para orientar na época. E aí, meu, quando eu olhei assim, eu lembro que tinha um posto de gasolina, que tinha um pão de queijo delicioso lá. Eu olhei para a placa que tinha no posto de gasolina, a rua, lá em Vila Mariana. E eu, caraca, olha isso, né? Chegamos. Aí a gente encontrou esse pensionato e ficamos lá ainda um ano e meio. E aí eu passei por toda uma questão, né, de preconceito por ser nordestina e tudo. Inclusive eu citei isso em um outro. Gente, esse vídeo vai ficar longo, tá? Eu vou tentar resumir. Aí, nem vou entrar nesse assunto, tá? Eu fiquei um ano e meio em São Paulo, não terminei a faculdade, porque não terminei após, justamente eu comecei a ter crise de pânico, né? Por conta de toda essa questão que eu sofri do preconceito. Nunca imaginei na minha vida que eu fosse passar por isso. E aí fomos embora para o Rio, o estágio dele acabou, fomos embora para o Rio. Eu fui tentar uma vaga em uma agência de publicidade, que eu sou formada em publicidade, e perdi uma vaga por causa do inglês, que eu não tinha. E nessa de perder a vaga, esse meu ex-marido ele já tinha feito o intercâmbio, ele já conhecia todos os trâmites. E nessa de perder a vaga, eu tenho que aprender isso. E eu não gosto de inglês, gente, eu não gosto. Ah, é legal, mas tipo, eu não gosto. Eu fiz agora, eu vou aprender inglês à força do ódio, mas eu vou aprender. E organizei lá todo o intercâmbio e fui fazer o intercâmbio. Fui morar no exterior. E foi aí que veio a minha primeira grande manifestação que eu considero, né? E até para chegar lá foi uma loucura, gente, porque eu lembro que no dia da entrevista do visto, eu teve um temporal, assim, daqueles temporais que alaga tudo no Rio, e eu ia chegar atrasada. E eu tava ali passando pelo aterro do Flamengo, né? Indo para a embaixada. Na época eu tava na casa da minha ex-cunhada, que era lá no Flamengo. E eu lembro uma chuva, um temporal, gente. Os carros tudo alagando, as ruas, a água subindo, entrando nos carros. E eu precisava chegar na embaixada. Não tinha ônibus, o ônibus não parava, não tinha táxi, nada, né? E eu com a capa, a pasta cheia de documento agarrada aqui embaixo, um guarda-chuva que estava voando praticamente. E aí parou, eu tentando parar algum táxi, não tinha Uber. E parou um táxi que tinha um casal dentro. E ele fez: "Você tá indo pra onde?" Eu tava chorando já, gente. Eu fiz: "Pelo amor de Deus, me deixa na embaixada que eu vou perder a minha entrevista." E eles me deixaram na porta da embaixada. E eu cheguei em cima da hora, assim, foi. Não molhou o documento, foi Deus. E eu lembro que quando eu desci do carro, o taxista, eu fui pagar, né? E o casal fez: "Não, não se preocupe." Aí o taxista olhou pra mim e fez: "Você vai conseguir. Deus tá com você." Ai, gente, eu chorei. Nossa, foi maravilhoso. E aí acabou, né? Eu fui e foi a minha primeira grande manifestação, porque eu sabia que eu ia morar fora. Não sabia que era nos Estados Unidos, mas eu sabia o meu objetivo. E o universo me levou para onde eu deveria ir, né? E essa temporada nos Estados Unidos acabou o intercâmbio, eu voltei para o Brasil, depois eu voltei para os Estados Unidos de novo e ao todo foram 4 anos morando lá, né? Primeiro foi na Virgínia, lá em Williamsburg, e depois em Miami. E foi minha primeira grande manifestação, né, gente? Minha segunda grande manifestação foi. Eu sempre tive também, eu nunca tinha vontade de conhecer Estados Unidos. Estados Unidos para mim se resumia a Nova York. Eu era fascinada por Nova York também, não é? Era as cidades que eu queria conhecer, era Nova York, Florença, Roma
E eu queria muito conhecer a Grécia, né? Era um país que eu queria muito. Hoje eu nem tenho tanto, mas eu queria. Eu sei que eu vou para Santorini ainda, porque eu tenho uma ligação espiritual com Santorini, né? Que eu descobri depois. Mas voltando, né? E eu tinha essa fascinação por Nova York. E eu falava, eu quero ir para Nova York, nem que seja para passar uma tarde. Eu quero conhecer Nova York. E eu era fã de Friends, sou até hoje, Sex and the City, então eu visualizava Nova York, né? E acabou que conheci Nova York. E eu lembro que quando eu fui fazer o intercâmbio, antes de embarcar, eles pedem pra gente colocar a gente responder tipo 10 perguntas, né? E entre essas perguntas tem como é que você vai tá se sentindo, né? Quando acabar o intercâmbio e quais as cidades que você vai ter realizado daqui, quais os sonhos que você vai ter realizado daqui a 5 anos. Era um negócio assim. E eu coloquei conhecer Nova York, não é? E exatamente pouco menos de 5 anos depois eu estava lá, em Nova York, em frente à árvore do Rockefeller Center, com o pessoal patinando embaixo, e eu me acabando de chorar, porque eu lembro que meu ex-marido pegou essa carta que ele tinha guardado e fez, tá aqui, ó. E tudo que tinha na carta eu tinha realizado, dos desejos que eu queria, né? Quase tudo, na verdade. Mas 90% eu tinha realizado. E aquilo para mim foi, assim, maravilhoso, né? Conheci Nova York, cheguei aí, fui 2 ou 3 vezes para lá. E essa eu considero assim, outra grande manifestação minha, porque eu me via em Nova York. É, outra manifestação que eu considero muito, que eu sempre sonhei também, e eu falava, eu vou passar o Natal dos sonhos, né? Eu vou viver um Natal dos sonhos. Eu sou encantada pelo Natal. E o Natal dos sonhos para mim era aquele Natal com neve, sabe? Aquele Natal de filme americano, né? Eu queria aquela neve, eu queria aquela árvore lindíssima, eu queria ver o coral, sabe? Com crianças cantando na rua. Eu tinha muito essa vontade de viver esse Natal dos sonhos. E eu vivi esse Natal dos sonhos lá em Williamsburg, Colônia Williamsburg, foi onde eu morei, que é uma cidade pequenininha, histórica, foi uma das primeiras cidades colonizadas lá nos Estados Unidos. E lá tem essa coisa, ela é muito aconchegante. E todo ano tem as luzes, né? Eles acendem a árvore de Natal de lá. E, gente, começou a nevar no dia 24 pela manhã, que eu tava lá. Depois ficou uns 3 dias seguidos nevando, a gente não aguentava mais, né? Mas enfim, os estudantes, um monte de brasileiro, a gente não tinha noção, né, do que a neve causa também, que é lindo, mas causa muito transtorno também, né? Só que foi lindo e eu fui pra lá e eu via as luzes da árvore acendendo e eu via as pessoas se cumprimentando na rua, os esquilinhos e as casas tudo com aqueles enfeites assim, lindo. Foi o Natal dos sonhos, né? Tava longe da minha família, infelizmente, mas eu tava com pessoas queridas também e foi uma outra manifestação minha, né? De conseguir viver esse Natal dos sonhos. Depois disso, eu passei vários Natais dos sonhos e eu sou muito grata por isso, né? Outra manifestação, e essa eu fiz a técnica 33 vezes 3 para conseguir. Já fiz várias vezes essa técnica, que foi dirigir. Por quê? Eu, por conta do TDAH, né, eu tenho uma dificuldade de carro manual, principalmente, era muito pesado para mim, era muito sofrido, porque é muita coisa para dar conta. E isso começou a me incomodar, não é? E aí uma das brigas que tinha no meu primeiro casamento era porque eu essa coisa, eu não queria dirigir, eu não queria arriscar, eu sempre tive muito medo. Lá em Miami eu cheguei a dirigir, não é? Mas era carro automático.
Mas aí eu bati, gente, num carro de polícia, sabe? Você não tem noção. Era um carro desses carros à paisana, né? Era, eu não sei como é que chama lá, se é polícia, o tipo de polícia civil, né? Mas tipo, era um carro desses que a gente vê em filme, que é um carro normal e quando tem uma perseguição, o cara bota a luzinha em cima e vai, né? E eu bati num carro desse. Mas graças a Deus não teve nada, eu não fui presa, o policial viu que eu tava nervosa e aí eu disse que eu tava aprendendo de novo. Já tinha tirado carteira, mas eu não tinha coragem de sair, não é? Sempre foi muito difícil para mim essa questão da direção. Muitos anos depois, já depois que a minha filha nasceu, eu precisava perder esse medo, né? Porque era uma coisa de necessidade mesmo. E eu tinha que ter um cuidado, eu tenho que ter um cuidado triplicado porque eu tô com uma bebê, né? Eu tô com uma criança no carro. E eu comecei a fazer a técnica 33 vezes 3, não é? Eu fiz 3 vezes essa técnica, colocando lá, eu sou grata por dirigir tranquila e calmamente. E não, tranquila, segura e calma. Tranquila, não, tranquila e calma. Foi alguma coisa assim. Eu sou muito grata por estar dirigindo de forma tranquila e calma, entendeu? E com atenção. Foi algo assim, gente. Tá em um dos meus cadernos aqui. E eu consegui. E eu comecei a perder o medo da direção. Aos poucos eu fui perdendo medo. É carro automático, eu ainda não sei carro manual. E não é uma questão de frescura, é uma questão realmente de diminuir a quantidade de preocupação para poder ter atenção no principal, entendeu? E aí eu consigo, hoje, graças a Deus, eu consigo dirigir, consigo estacionar de ré. Toda vez que eu estaciono de ré, é incrível, assim, para mim é uma festa. Menos a minha garagem, que eu sou obrigada a estacionar de ré. Mas foi uma grande manifestação para mim, foi uma grande conquista, tá? Que mais? É, Outra grande conquista minha foi fazer a minha exposição, minha primeira exposição de artes. Eu acabei fazendo 3 ou 4, que eu também sou aquarelista, também sou artista plástica, né? Sou ilustradora hoje. E, gente, eu vou dividir esse vídeo, tá? Senão vai ficar muito longo, vocês vão ficar de saco cheio de mim. Vão enjoar da minha cara. E depois eu continuo o resto. Tem essa. E aí eu sempre tive esse sonho, né? Quando eu voltei a me dedicar à minha arte, eu escrevi uma carta para o universo, agradecendo a minha primeira exposição de arte, né? Eu escrevi a carta agradecendo, porque é muito bom poder expor as minhas pinturas, as minhas aquarelas, e eu fiz essa carta para o universo. E eu, acho que uns 3 meses depois, eu fui entrando fui conhecendo pessoas do meio, né? Depois que eu voltei, aí eu já tinha me separado, já tinha voltado para João Pessoa, que na época eu morava no Rio, e voltei para João Pessoa, e aí o universo foi me colocando no meio de pessoas que estavam envolvidas com isso. E acabou que eu consegui fazer 6 anos atrás, 5 anos, 6 anos atrás, né? Eu fiz a minha primeira exposição de aquarela. Nessa exposição, acho que eu vendi umas 6 ou 7 obras, tinha 17. E foi a minha primeira exposição. E lá estava minha família, em peso presente, assim. Tinha amigos queridos que eu não via há muitos anos. E foi realmente emocionante essa minha primeira exposição de artes, né? E foi uma grande manifestação que eu considero na minha vida. Para fechar essa rodada, porque senão vai ficar muito longo, né? A gente já está em quase 35 minutos de vídeo. Para fechar essa rodada, eu manifestei assim, várias vezes eu manifestei dinheiro esperado, né? Com o 33 vezes 3, com o 520, com os arquétipos. Então, eu já manifestei, gente, R$ 500. Agora, sempre colocando assim, especificando, né? Por exemplo,
o 520, né, que é o dinheiro inesperado. Eu fazia o 520, 520, 520 e mentalizando um valor de tipo R$ 300 para pagar uma conta, sabe? R$ 500 para pagar um boleto, não sei o quê, para pagar uns boletos. E sempre valores assim menores, né? Então eu já manifestei R$ 500, eu ganhei R$ 500 no Pix do milhão, eu ganhei R$ 100 no Viva Sorte. Já ganhei R$ 1.000 no Viva Sorte também. Então, assim, eu já manifestei pequenas quantias de dinheiro várias vezes. 33 vezes 3, a técnica do 55 vezes 5, o 520. Já utilizei os arquétipos com a deusa da abundância, gente. Sempre vem aparecendo dinheiro quando eu tô com a deusa da abundância. O tio Patinha sempre vem aparecendo dinheiro também. São arquétipos que eu considero assim fantásticos para quem quer manifestar dinheiro inesperado. Eu tenho o material da deusa da abundância, tá aqui na descrição do vídeo, tá super baratinho, gente. Tem tudo lá sobre esse arquétipo. E uma das grandes quantias, uma das maiores quantias que eu manifestei foi 5.000, que é ter um faturamento de R$ 5.000 por mês, não é? E eu tenho esse faturamento. E é engraçado que eu não tinha me dado conta disso, por quê? Porque eu tenho várias fontes de renda. E como eu ainda tô nessa questão de aprender a lidar com dinheiro, tudo, e aí vinha aquela coisa de entra dali, entra daqui, aí vai entrando dinheiro, né? Gente, eu fui somar tudo, tava dando 5.000 e pouquinho por mês. E eu tenho 33 vezes 3 também para faturar 5.000 por mês. Eu tenho o meu caderno de manifestações, onde eu peço para faturar, não é? Eu agradeço por estar faturando 5.000 por mês. E depois eu me dei conta, gente, eu tô faturando, não é? Que mais? Trabalhar com a Meire J. Costa também foi uma grande manifestação minha, que eu vinha colocando na minha cabeça que eu ia trabalhar com a Meire J. Costa, porque eu sou admiradora dela há muitos anos. E eu tinha isso, que eu vou trabalhar com ela, e hoje eu trabalho com ela, não é? Então, assim, gente, tem muita conquista, tá? Eu vou fazer um segundo vídeo depois, já tá muito longo, mas eu quero mostrar para vocês que sim, que é possível, tá? Você com dedicação, com autoconhecimento, com constância, não é? Com fé, você acredita, você pensa em uma coisa que você deseja muito, você se coloca naquela situação, insiste, eu vou, não fala que talvez eu vá, fala eu vou, eu consigo, sabe? Eu vou fazer, eu consigo fazer. E você consegue, tá bom? Pode ter certeza que é possível sim, gente. É possível manifestar utilizando a lei da atração, utilizando as técnicas de neurociência. E eu ainda tô nesse caminho porque eu tenho meus objetivos para esse ano. Vou abrir para vocês aqui depois de um outro vídeo. Mas tem muita coisa que eu tô me organizando e eu vou passar para vocês como eu tô fazendo esse planejamento, que é pra gente manifestar, acabar 2026 dizendo eu consegui manifestar aquilo que no começo do ano eu tava desejando, tá bom? Então é isso, a leitura das conquistas de vocês vai ficar pro próximo, senão, gente, vai ser mais de 1 hora. Era para ser uma live, né? Mas enfim, essas foram algumas das minhas conquistas com a lei da atração. Espero que vocês tenham gostado, não é? E eu tô aqui com vocês para vocês irem junto comigo nessa jornada para a gente conquistar muito mais. Então, ó, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!